Você consegue imaginar o que os bombeiros experimentam diariamente? Pode parecer um trabalho rotineiro, mas a realidade deles está longe de ser mundana. Quando você os testemunha correndo pela estrada, sirenes tocando, em uma corrida para salvar a vida de alguém, é uma mistura comovente de loucura, coragem e intensidade que define seu trabalho. Prepare-se para alguns relatos arrepiantes que certamente o farão pensar no que existe do lado de lá. Eu sou bombeiro há quase 2 décadas. Já vi de tudo, desde os menores incêndios até aqueles que pareciam estar no inferno, como se as portas tivessem se aberto. Mesmo assim, ser bombeiro é algo incrível pelo simples fato de poder ajudar outras pessoas. Relacionamentos nunca foram meu forte. Sempre preferi ser um lobo solitário. Não que eu não goste da ideia de ter uma família, mas já era praticamente casado com o meu trabalho, e meus amigos de farda, através dos anos, haviam se tornado minha própria família. De qualquer forma, até prefiro ser assim, principalmente pela natureza perigosa do meu trabalho. Enfim, o que eu quero compartilhar com vocês é uma história bastante perturbadora que, infelizmente, presenciei alguns anos atrás. Foi quando uma série de incêndios estranhos se iniciou. A primeira de uma série de chamadas inesperadas que recebemos foi em uma sexta-feira, às 11 horas da noite. Praticamente metade de nós já estávamos cansados quando o alarme tocou no batalhão. Lembro que levantei o mais rápido que pude. Quando vi, já estava dentro do caminhão em direção ao porto. O incêndio era em um grande armazém dentro de uma das docas. Até que foi mais tranquilo do que esperávamos, pois correu tudo relativamente normal. Conseguimos apagar rapidamente o fogo ao chegar ao local. E, enquanto verificávamos o que poderia ter sido o causador do incêndio, em um primeiro momento nos pareceu algum tipo de pane elétrica. Dias mais tarde foi revelado que, de fato, era isso. Nada me chamou atenção até então, pois essas coisas aconteciam o tempo todo, e agora estava resolvido. Ao longo da noite, recebemos algumas outras chamadas, e tudo transcorreu bem. Eram apenas ocorrências bastante normais. Porém, no dia seguinte, sábado, no mesmo horário do dia anterior, às 11 horas, recebemos outro chamado sobre um segundo incêndio, novamente no porto, em outro armazém bem próximo à ocorrência da noite passada. Não tinha como não achar estranho. Afinal, 2 dias seguidos, um chamado às 11 horas, no mesmo local, era, no mínimo, esquisito para não dizer outra coisa. Mas, de início, resolvi não me preocupar. Chegamos lá o mais rápido que conseguimos e apagamos o fogo. E, mais uma vez, um problema relacionado à parte elétrica. Mas, estranhamente, quando estávamos prestes a sair, a área explodiu em chamas novamente. Isso não era normal de acontecer, já que toda a área tinha sido contida. Felizmente, nenhum dano foi causado. Mais tarde, pensando sobre o assunto, seria impossível não relacionar aqueles incidentes. Estava com uma péssima sensação de que algo ruim ainda estava por vir. No dia seguinte, quando cheguei ao batalhão, meu oficial, e também um dos meus melhores amigos, estava analisando as fotos que foram tiradas no local dos incêndios. Com certeza, ele também estava desconfiado de que havia algo mais do que apenas algum fio desencapado. E, quando começou a me mostrar o que tinha descoberto, era realmente algo que não fazia nenhum sentido. Nas paredes de ambos os armazéns, era possível ver nitidamente um padrão no que pareciam desenhos que se traçavam através do fogo e da fumaça que se formaram no local. Sem dúvida nenhuma, era uma árvore que dava a impressão de estar sem folhas, como se tivesse pegado fogo e sobrado apenas seus galhos secos. E o mais perturbador era que, ao seu lado, tinha uma figura escura que parecia ser a silhueta de uma pessoa que estava claramente encapuzada. Não soube o que pensar na hora, mas não poderiam ser só coincidências bizarras. Tinha ficado claro que se tratava de algo acima de nossa compreensão. Logo em seguida, recebemos a primeira chamada do dia e esquecemos tudo aquilo por um tempo. Estava sendo uma longa noite, alguns pequenos incêndios, emergências médicas. Até que, às 11 horas, recebemos uma chamada. Mas, dessa vez, era de um prédio. Vizinhos ligaram dizendo que estavam sentindo um cheiro forte de gás vindo de um dos apartamentos. Quando chegamos,
A porta estava trancada e tivemos que arrombá-la. Havia uma senhora lá dentro, já com muita dificuldade para respirar. Eu e meu oficial começamos a estabilizá-la, enquanto o restante da equipe cuidava de tudo antes que acontecesse o pior. Assim que meu oficial a colocou na maca, ela começou a gritar: "Fogo! Fogo!" Com cuidado, conseguimos acalmá-la. Então, essa mulher, sem qualquer explicação, olhou para mim e para o meu oficial e começou a dizer: "Sinto muito, senhor. Sinto muito pela sua perda. Por favor, me perdoe." Nós olhamos um para o outro no momento, sem entender nada. Tranquilizamos a senhora mais uma vez. Nesse ponto, ficamos um pouco assustados. Aquilo foi bem surreal, para dizer a verdade. Mas, 3 noites depois, tudo iria piorar. A noite estava tranquila, bem diferente do que tinha sido na semana anterior. Mas acho que tocamos no assunto cedo demais. Exatamente às 11 horas, recebemos uma chamada. Era um incêndio residencial. Conforme anotava o endereço, ele me soou bastante familiar, o que, em seguida, foi confirmado pela reação do meu amigo e também oficial. Infelizmente, era o endereço de sua casa. Era evidente que ele estava em choque. Cada segundo que se seguiu parecia minutos intermináveis. E, quando finalmente chegamos, a casa estava consumida pelo fogo. Ele desceu mais rápido que qualquer um de nós, sem qualquer equipamento de segurança, correu para a porta da frente, apenas desviando de uma menor árvore. Sem parar, abriu a porta, causando uma grande explosão. Seu corpo foi lançado a 4 metros de distância, parando somente quando bateu com tudo no tronco da árvore que, a essa altura, também começou a pegar fogo. Fui socorrê-lo enquanto todos os outros correram para lutar contra as chamas que tinham tomado conta de tudo. Era impossível entrar na casa. As chamas ficavam cada vez maiores. Enquanto tentava fazê-lo recuperar a consciência, seus olhos se abriram no mesmo instante em que ouvi sua voz pela última vez. Eu vi, está aqui, ao lado da árvore. Infelizmente, mesmo com todos os esforços, conseguimos conter o incêndio apenas às 2 horas da manhã. Meu amigo já estava internado no hospital, passando por uma cirurgia, e sua família, uma filha de 7 anos, sua esposa e até o cachorro, perderam suas vidas. Dias mais tarde, a investigação apontou também que o incêndio havia começado por uma panela elétrica. Embora desejasse ter palavras para descrever minha tristeza, meu amigo, infelizmente, foi forçado a se aposentar devido aos danos que sofreu. Ele nunca mais conseguiria realizar seu trabalho novamente. Depois de quase 10 anos trabalhando como bombeiro, já achava que tinha visto de tudo. Mas, conforme os dias iam passando, era quase como um lembrete de que ainda havia muito para ver. Quando você passa metade de sua vida vendo coisas que desafiam sua compreensão, começa a questionar sua própria fé. Com o passar do tempo, isso o torna uma pessoa mais fria e, talvez, cética. Chegou uma hora em que percebi que estava no automático, anestesiado por tudo o que já havia vivenciado. Acidentes terríveis que destruíam famílias inteiras em questão de segundos, incêndios intermináveis. Era como se nada mais me afetasse. Por que estou falando isso? Para deixar claro que nunca fui uma pessoa muito espiritualizada. Mas, como disse, a cada novo dia algo podia surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, algo que mudou completamente a minha visão da vida. Estava de plantão no turno da noite com meu amigo e colega de trabalho, Josias, quando recebemos um chamado. Um incêndio em uma residência. As informações iniciais indicavam que havia pessoas presas dentro da casa. Imediatamente saímos do quartel com luzes e sirenes, rumo ao local do incidente. Ao chegarmos, começamos a nos preparar rapidamente. Nosso objetivo era encontrar e salvar as pessoas presas na casa. Porém, algo me incomodava. Senti uma sensação esquisita, difícil de descrever. Talvez fosse a adrenalina, mas parecia um aviso de que algo ainda pior estava por vir. Ignorei essa intuição e me concentrei na missão. Assim que entramos na casa, Josias e eu nos separamos,
cada um indo para um lado. O fogo consumia tudo ao nosso redor, enquanto procurávamos desesperadamente por sinais de vida. Ao entrar em um quarto, ouvi algo atrás de mim. Pensei que fosse Josias ou, talvez, um dos moradores. Quando me virei, estava pronto para ver qualquer coisa, mas nada me preparou para o que aconteceu. Meu rádio começou a emitir um ruído estático alto, como se houvesse uma voz, mas não conseguia entender. Pedi para repetir, mas ele simplesmente parou de funcionar. Continuei procurando, mesmo com aquela sensação de desconforto, até que, através da fumaça e das chamas, vi algo se mover. Era do tamanho e formato de uma criança, mas algo estava errado. Minha mente travou, não consegui me mover. Aquilo tinha a forma de um borrão vermelho. Não era uma criança, não era humano. Flutuava, movendo-se para trás como se estivesse brincando. Seus olhos avermelhados me encaravam, e um sorriso assustador iluminava sua pele vermelha. Então, ouvi claramente: "Vou levar um de vocês." A entidade desapareceu na fumaça. Antes que eu pudesse reagir, a voz de Josias veio pelo rádio, me chamando. Era o choque de realidade que eu precisava. Corri para o local onde ele estava, no último andar. Lá encontramos 6 pessoas da família, encolhidas em um quarto. Conseguimos tirá-las de lá com vida. Quando estávamos resgatando os últimos 2, uma viga caiu sobre Josias. Os gritos dele ainda ecoam na minha mente. Tentei levantá-la, mas ela estava em chamas. Antes que pudesse carregá-lo, parte do teto desabou. Fui lançado para trás, sem conseguir alcançá-lo novamente. Ele me fez sinal para sair. Era o fim. Eu sabia que, se tentasse salvá-lo, ambos morreríamos. Corri para fora, carregando a culpa do que deixei para trás. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Antes, era cético, mas agora, não sei. Só sei que se existe um mal tão grande, talvez o bem também exista. Não sei o que era aquela entidade, nem por que estava lá. Mas, no fim, ela cumpriu o que prometeu, levou um de nós. Você já teve um sonho recorrente? Talvez tenha visitado o mesmo lugar em um sonho mais de uma vez? Não sei muito bem como explicar isso, mas farei o meu melhor. Trabalho no batalhão de bombeiros de um grande estado e tenho muito orgulho da minha profissão. Sempre gostei de ajudar as pessoas desde que era criança e admirava muito os bombeiros e suas lutas contra incêndios. Claro, nem sempre estamos combatendo o fogo. Na verdade, a maioria das nossas chamadas são para emergências médicas. Mas, de qualquer maneira, sempre envolve ajudar o próximo. Minha história começa cerca de 4 anos depois que iniciei na profissão. Eu tive um sonho. Um prédio estava em chamas. Tenho esse sonho desde criança. E, em parte, ele me inspirou a me tornar um bombeiro. No sonho, estou lutando contra o fogo. Há chamas por todos os lados, enormes. Toda vez que estou no meio do incêndio, vejo alguém entre o fogo. Quando estou prestes a ver quem ou o que é, ouço uma mulher gritando, pedindo ajuda. Nesse momento, acontece uma grande explosão, e então eu acordo. Como eu disse, tive esse sonho várias vezes ao longo da minha vida. Mas, para minha surpresa, ele logo se transformou em realidade. Era outubro de 2013. Estava de serviço e aguardávamos pela primeira chamada no batalhão. Não demorou muito para acontecer. Um apartamento estava pegando fogo, e logo fomos acionados. Por sorte, chegamos rapidamente e conseguimos controlar as chamas em questão de minutos. O morador ficou abalado, mas seu apartamento poderia ser recuperado. Mesmo assim, fiquei com um sentimento de vazio que não consigo explicar. Você já sentiu isso? Um sentimento de perigo iminente. De volta ao batalhão, já era por volta da 1h da manhã. Eu estava quase pegando no sono quando recebemos outra chamada. Desta vez, era um incêndio em um grande prédio de fidelidades. Conseguimos chegar a tempo novamente. Logo que entrei no prédio, juro que vi alguém entre as chamas,
o que me causou uma sensação de medo. No segundo seguinte, percebi que era coisa da minha cabeça. Em 2 horas, controlamos o fogo no local. Quando meu turno acabou, fui para casa e desmaiei na cama. A partir desse momento, o sonho que eu tinha de vez em quando por tantos anos começou a ocorrer todas as noites. Eu não sabia ao certo o que isso significava. O grito daquela mulher pedindo por socorro estava começando a me perturbar. As próximas noites foram relativamente tranquilas. Tivemos alguns pequenos incêndios florestais e algumas emergências médicas, mas todos os envolvidos acabaram bem. Ainda assim, durante esses turnos, senti esse medo crescente, cada vez mais proeminente a cada noite. Era fim do mês de outubro. Começou como outro dia qualquer, mas foi a noite que meus medos se tornariam realidade. Tudo ficaria bastante claro para mim e mudaria minha vida para sempre. Lembro da chamada perfeitamente. Um grande complexo de apartamentos havia explodido em chamas. Saímos do quartel em direção ao local. Assim que chegamos, vi que os prédios eram enormes. Uma torre inteira estava sendo consumida pelo fogo. Enquanto entrávamos e saíamos do prédio, tirando várias pessoas dos andares inferiores, lembro-me de subir as escadas até os andares superiores. Foi então que tudo começou a ficar claro para mim. Apesar da grande quantidade de fumaça, senti que já tinha estado ali antes. Dei-me conta de que tudo ao meu redor era exatamente como eu sonhava há anos. No final de um corredor, ouvi gritos que pareciam vir de uma mulher pedindo socorro. Conforme avançava, ficou mais difícil enxergar por causa da fumaça. Quando ouvi o grito novamente, parecia estar mais próximo, mas não conseguia identificar de qual apartamento vinha. Foi então que vi a figura de uma mulher entrando em um apartamento à frente. Corri em sua direção, mas a porta estava trancada. Pensei, quem faria isso em meio a um incêndio? Sem perder tempo, arrombei a porta. Ao entrar no apartamento, percebi que ainda estava seguro. Havia um pouco de fumaça, mas nada de fogo. Não havia ninguém na sala ou na cozinha. Para meu espanto, vi a mesma mulher que me acompanhava em meus sonhos. Pude ver seu rosto claramente enquanto ela passava pela porta do que parecia ser um quarto. Fiquei em choque por alguns segundos, mas, sem pensar, abri a porta com tudo. Para minha surpresa, encontrei 2 crianças, uma de aproximadamente 3 anos, dormindo, e outra, muito assustada, de uns 9 ou 10 anos, encostada na parede. Abri também a porta do banheiro, na esperança de encontrar a mulher e tirar aquela sensação de ter visto algo sobrenatural. Mas não havia ninguém lá. Peguei o bebê e sinalizei para meus colegas nas escadas, que se moveram em minha direção. Entreguei a criança mais nova para eles e voltei para pegar a mais velha. Saímos do apartamento em segurança. Quando estávamos chegando ao final da escada, uma grande explosão sacudiu o andar de onde saímos. Aquilo definitivamente era informação demais para mim. Não conseguia acreditar no que havia acabado de vivenciar. Alguns minutos depois, tive certeza. A criança mais velha que salvei disse que sua mãe havia descido para pegar uma encomenda. Imaginei que ela tivesse ficado presa em algum andar. Infelizmente, não conseguiu escapar da fumaça e das chamas. Dirigi-me ao local onde estavam as vítimas. Infelizmente, 3 pessoas haviam perdido suas vidas. Perguntei aos paramédicos se havia alguma mulher entre os corpos, e eles confirmaram. Assim que abriram o zíper do saco onde ela estava, dei 2 passos para trás. Era a mesma mulher que eu tinha visto dentro do apartamento, poucos minutos antes. Nas semanas seguintes, não tive mais aquele sonho. Era como se todos aqueles anos da minha vida tivessem me levado a esse momento. Algo que eu deveria cumprir. Acredito que, ao salvar aquelas crianças, cumpri meu propósito.